Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Suave na nave? De leve na neve? É isso mesmo, estou no YouTube e agora o céu é o limite. A gente vai estar tendo uma aula sobre introdução à química orgânica. Dessa aula vão sair os conceitos fundamentais que a gente vai estar utilizando até o final da nossa vida, então fique atento, preste atenção. A gente vai começar com um breve histórico da química orgânica. Em 1777, um cara chamado Bergman introduziu os dois conceitos de química, dividindo a química em duas partes: a química inorgânica e a química orgânica. A química orgânica estudava todos os compostos provenientes de organismos que tinham vida, já a inorgânica dos organismos que não tinham vida. Por exemplo, compostos ou substâncias como sangue, urina, por ser proveniente de organismos que têm vida, eram estudados na química orgânica. Areia, pedra, por ser compostos que não apresentavam vida, eram estudados na química inorgânica. Em 1815, Berzelius lançou a teoria da força vital. Essa teoria fundamentava os conceitos vistos anteriormente. De acordo com essa teoria, nós, organismos vivos, tínhamos uma força vital e era essa força vital que produzia todos os compostos orgânicos. Na época, acreditávamos que, por exemplo, dentro de um laboratório, eu não conseguiria produzir compostos que o organismo vivo consegue produzir. Ou seja, eu não conseguiria produzir, por exemplo, uma proteína, sangue dentro do laboratório, porque o laboratório em si não tem essa força vital. Só os organismos vivos apresentavam essa força vital. Em 1828, houve uma quebra dessa teoria, quando de forma acidental, Euler, esse cara que aparece aqui no canto, acho que a pronúncia é essa, sou péssimo em alemão, apesar de falar outras línguas, aqueceu um sal chamado de cianato de amônio. Logicamente foi uma quebra de teoria de forma acidental, então ele não acordou e disse: hoje eu vou quebrar a teoria da força vital. Ele estava no laboratório, aqueceu um sal chamado cianato de amônio, composto inorgânico, porque era proveniente de um organismo que não tinha vida, e produziu de forma acidental. Ele não sabia que o produto era ureia. Ureia é um produto, é uma substância que está presente na nossa urina. Então ele conseguiu produzir dentro do laboratório uma substância que só organismos vivos poderiam produzir, quebrando assim a teoria da força vital. A partir dali, Kekulé estabelece dois conceitos, e hoje a gente trabalha com esses conceitos que eu estou mostrando agora. Kekulé estabeleceu que química orgânica era a química dos compostos que apresentam carbono, e química inorgânica era a química dos compostos que não apresentam o elemento químico carbono. Por exemplo, as substâncias que vocês já conhecem como ácidos, bases, sais e óxidos vistos no ano anterior, eles fazem parte do que a gente chama de química inorgânica, porque o carbono não é seu elemento principal. A partir de hoje, a gente vai estar vendo o que é química orgânica e vocês vão ver que ela tem uma relação muito direta com o elemento químico carbono. Todos os compostos que a gente for estudando, ele vai apresentar como principal elemento o elemento químico carbono. É claro que existem algumas regras para algumas exceções a esta regra. Existem algumas substâncias que, apesar de apresentarem carbono, são vistas na química inorgânica, porque elas têm propriedades mais parecidas com os compostos inorgânicos. Kekulé lançou também três postulados que vão ser muito fundamentais para que a gente possa desenvolver nosso estudo dentro de química orgânica. Primeiro, o que são postulados? Postulados são coisas que são aceitas por todos, mas não há uma comprovação científica, mas ele consegue explicar alguns fatos. Por exemplo, todo mundo diz que eu sou bonito, inteligente. Há comprovação científica? Não, mas todo mundo acredita nisso, portanto é um postulado. Brincadeiras à parte, vamos para o primeiro postulado. O primeiro postulado de Kekulé diz que o carbono é tetravalente. O carbono é o sexto elemento da tabela periódica, fazendo a distribuição. No diagrama de Linus-Pauling, ele vai ter 4 elétrons nessa camada que eu marquei aí, na última camada, chamada camada de valência. Se ele tem 4 elétrons, por isso que chamamos de tetravalente, porque ele pode fazer 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser 4 ligações simples, como está sendo mostrado aí. Ela pode ser 2 ligações simples e uma dupla. Ela pode ser uma ligação simples e uma tripla.
Tatua na pele, não esqueça que essas são as formas em que ele pode se ligar. Quem se liga a algo a alguém, né? Quando você faz uma ligação, você espera que tenha outra pessoa do outro lado da linha. Aqui nas ligações químicas com carbono, também serão dessa forma. Então, em volta do carbono haverão ou o elemento químico carbono ou outro elemento. Três ligações. Vamos fazer um exemplo. Vou pegar esses dois compostos que eu marquei aqui e a gente vai preencher com ligantes, com elementos que podem se ligar ao carbono. Então, onde tem esse único tracinho, eu vou botar elementos que possam fazer uma ligação. Vamos colocar o hidrogênio, que é o mais comum de fazer ligações com carbono. Tá aí, o hidrogênio em cada ligação simples. Nesse segundo espaço, onde tem uma ligação dupla, qual outro elemento pode fazer uma ligação dupla? Se você pensou oxigênio, tá certíssimo. Por fim, falta só a gente colocar um elemento para completar essas três ligações. Que elemento pode se ligar ao carbono e fazer três ligações? Se você pensou no nitrogênio, a gente está indo no caminho certíssimo. Então, ali eu coloco o elemento químico nitrogênio. Segundo o postulado de Kekulé, ele diz que as ligações do carbono são iguais, então não existe um padrão para a representação de certos compostos orgânicos. Por exemplo, a gente vai montar a estrutura que eu estou mostrando aí, com um carbono no centro e em volta um hidrogênio e três cloros que fazem uma ligação. Pode ser representada assim, ou seja, com hidrogênio lá em cima, ou pode ser representada dessas outras formas. Como vocês podem ver, o hidrogênio está em posições diferentes, então não existe um padrão. As quatro formas estão corretas porque elas representam a quantidade de elementos ali da fórmula molecular. Por fim, terceiro e último postulado de Kekulé diz que o carbono pode formar cadeias. Isso quer dizer que um carbono pode se ligar a outro, e a outro, e a outro, e formar estruturas enormes. Ou seja, carbono faz aglomerações. A gente não pode fazer, mas o carbono pode. Pode se unir e formar diversas estruturas, que a gente vai estar estudando durante essa unidade. Se você é meu aluno, deixa o like, comenta. Se não é, curte, comenta, compartilha, faz tudo o que tem que fazer. Forte abraço e até a próxima.